Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco, amém? É um motivo de muita alegria eu estar aqui novamente para compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, neste culto de adoração ao nosso Deus, neste domingo abençoado, domingo que eu tenho certeza que você passou com a sua família de descanso, e agora que você esteja aí junto da sua família, bem, com saúde e alegre, e saiba que o Senhor, Ele é bom. O Senhor, Ele é muito bom. Ontem o pastor Edson, ele trouxe essa mensagem no culto de homens, que tem sido uma bênção. Participe, igreja. Voltamos a ter, né, um culto de sábado, então não perca a oportunidade de ir com a sua família louvar o Senhor. Mas para quem não pôde, eu vou lembrar só esse trecho, né? O pastor Edson trouxe uma mensagem abençoada para a glória de Deus, falando que o Senhor é bom. E para a gente trazer à memória todas as coisas que Ele tem feito nas nossas vidas de bom, na vida das nossas famílias, e agradecer a Ele, porque o Senhor, Ele gosta muito de corações agradecidos. Amém? E aí, nesse mesmo espírito, então a gente tem que dar muita glória a Deus pelas nossas famílias, por estarmos bem, por estarmos juntos, por estarmos unidos, por estarmos com saúde, por tudo que o Senhor tem feito, até pelos momentos difíceis, mas que tem trazido ensinamentos para nós. Então, o Senhor é maravilhoso, amém? Ele tem cuidado de nós. E lembrando, assim, antes de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, só lembrando aqui que esse é um mês de missões, né? Que o pastor Carlinhos sentiu no coração da gente estar dedicando aí as missões. E ontem teve um evangelismo abençoado, né? Eu, infelizmente, não pude participar porque eu estava buscando aqui esta palavra exatamente. O pastor Edson também ia ministrar à noite também, estava buscando a palavra do Senhor. E eu glorifico a Deus por isso, né? Porque meu filho também ministrou à noite, né? E é com grande alegria que eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas ontem, infelizmente, nós não podemos participar do evangelismo que teve, que já disseram, o pastor Carlinhos já disse também que foi uma bênção para a glória de Deus. Mas por que eu estou lembrando aos irmãos do mês de missões? Porque ao lembrar, né, desse mês, né, lembrar de tudo que o Senhor quer, né, nos fazer lembrar deste mês, porque às vezes a gente não tem a oportunidade de fazer missões em outros países, mas a gente tem, e o Senhor nos alerta e nos lembra que Ele quer que a gente diariamente faça missões, quer dizer, é falar do evangelho para aquelas pessoas que precisam, para as pessoas que estão na rua que não conhecem a Jesus, para os nossos parentes, tudo isso é fazer o ID, tudo isso é evangelizar. Se a gente não pode necessariamente, ontem foi um dia para evangelismo, mas se muitos não puderam, não fique triste. O Senhor Jesus, Ele faz lembrar e inspira o pastor Carlinhos a dedicar esse mês para missões, para a gente lembrar simplesmente do que o Evangelho, do que Cristo quer de nós. Quer que a gente faça missões todos os dias, que a gente fale do Evangelho, fale dele para as pessoas, tá? Então, se você não pôde ir ontem, não fique triste, mas faça missões todos os dias. E lembrando desse tema, o Senhor me fez lembrar desse profeta, e que não é geralmente muito falado, né? Às vezes é falado em algumas igrejas, mas a grande maioria não fala, até porque ele fala e ele anunciava, para já não dizer, porque se eu falar o que ele anunciava, vocês já vão ver logo de cara de que texto que eu estou falando e de que profeta, mas ele falava sobre pecado.
E falar sobre pecado, anunciar, né? Falar para as pessoas, alertar sobre o pecado, não é uma coisa que as pessoas gostam muito de ouvir. Então, não é um texto que geralmente é muito pregado nas igrejas. Não é um profeta que é muito pregado nas igrejas. Na nossa se prega sim, mas eu acho que já faz um tempinho também, pelo que eu me lembre, que também a gente não fala. E o Senhor me trouxe a memória. E antes da gente ler a palavra, que está em Mateus, capítulo 3, versículo de 1 ao 17, antes que a gente leia a palavra, eu estou falando de missões porque o Senhor me fez lembrar desse profeta, porque ele anunciava a quem? A Jesus Cristo. E anunciando a Jesus Cristo, o Espírito Santo falou ao meu coração: filha, é esse papel que eu dei hoje para vocês. É essa incumbência que eu dei a João Batista de anunciar a vinda de Cristo, que o Messias estava ali chegando e no meio do povo. Ele dá essa incumbência para nós, para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, nos dias de hoje, eu e você, para que a gente anuncie a sua volta. Amados, é grande responsabilidade aí que o Senhor dá nas nossas mãos, mas o Senhor me fez lembrar, eu não tinha nem aberto a Bíblia ainda, mas o Senhor me fez lembrar e falou ao meu coração. João Batista anunciou Jesus Cristo, o Messias, vindo a primeira vez. Vocês estão anunciando a segunda vinda dele. Vocês estão anunciando a volta dele. Então é grande responsabilidade e a gente tem muita coisa para aprender com João Batista, que Deus quer. Eu sei que vocês já conhecem esse texto, mas que Deus quer que a gente medite nesse texto para que a gente tenha e aprenda com as escrituras e aprenda com a postura de João Batista, como a gente tem que caminhar e anunciar a volta de Cristo nesses dias que têm sido tenebrosos, têm sido difíceis, têm sido dias maus, mas tudo isso está descrito na palavra do Senhor, então só edifica a nossa fé que a palavra está sendo cumprida em todos os seus detalhes. Amém? Então vamos meditar na palavra do Senhor e vamos ler o capítulo 3 de Mateus, do versículo 1 ao 17. E depois eu falo com vocês o que o Senhor falou no meu coração sobre essas coisas. Amém? Então vamos ler juntos. Mateus, capítulo 3, versículo de 1 a 17. Vamos lá. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saía a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados.
Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão. Ele limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Lindo texto, né, amados? Lindo texto, irmãos. A gente sempre tem que reler, né? E aí a gente tá tendo a oportunidade, esse texto aqui da história de João Batista também estão nos outros evangelhos, mas esse aqui de Mateus eu achei que tocou mais ao meu coração para trazer para os irmãos e achei mais completo. E amados, olha que lindo e as coisas que o Senhor falou ao meu coração para trazer para a igreja, para a gente meditar. O primeiro, né, que eu acho que eu já dei uma antecipada aqui, que é igual a João Batista, eu e você temos a responsabilidade de anunciar a volta, anunciar que Jesus está voltando, anunciar para aqueles que estão perdidos, que aqueles que estão em pecado, aqueles que precisam de Cristo nas suas vidas, podem nem saber que precisam de Cristo nas suas vidas, muitos não sabem, acham que vivem numa ilusória felicidade, porque sem Deus e sem Cristo a gente não é feliz, a gente não tem nada, né? A gente é vazio. Mas com Cristo nas nossas vidas, a gente pode todas as coisas. E amados, como João Batista teve aquele privilégio de anunciar que Jesus era o Messias, que o Messias estava vindo, que Jesus depois ali já estava, né, no meio deles, e que teve o privilégio de batizá-lo até, porque ali cabia que se cumprisse todas as escrituras, porque Cristo, né, mesmo sendo Deus, quando se fez homem aqui, tinha que cumprir toda a escritura, né, como obediência ao Pai. Imagina o grande privilégio, a grande responsabilidade que eu e que você temos de poder anunciar para as pessoas, como João Batista, anunciar:
Olha, ele está voltando. Jesus está voltando. Arrependam-se. É essa mensagem que Deus, se eu parasse por aqui, o Senhor quer falar para mim e para você anuncia, brada como João Batista bradava. Fale aos quatro cantos. Jesus está voltando, arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se, porque Ele é maravilhoso, Ele quer te dar uma vida maravilhosa, uma vida de paz, uma paz que supera todo entendimento. Ele quer te dar dias cheios e completos na presença dEle, uma vida plena, que dinheiro nenhum traz, bem material nenhum traz, nada disso satisfaz. Ou essas coisas desse mundo material pode até dar uma felicidade, mas uma felicidade muito pequena perto das coisas que Cristo, uma eternidade com Cristo, uma eternidade com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a que Deus quer nos dar. E que nós, que já temos Cristo, temos que anunciar para aqueles que estão por aí, estão perdidos, ou muitos que já conheceram a verdade e que, infelizmente, pelas atrações desse mundo, têm se afastado. A gente tem que anunciar com a mesma alegria, anunciar com a mesma certeza, com a mesma fé que fazia João Batista, a gente anunciar a volta de Cristo. Amém? Então, essa é a primeira lição e eu acho que é a essência do que Deus quer falar conosco. Que a gente esteja fazendo missões todos os dias, não esperando um mês específico, não esperando um sábado específico, um dia específico. Isso é maravilhoso, porque muitas igrejas nem lembram, nem um mês, nem um dia. Mas, glória a Deus, né, pela vida dos nossos pastores que nos levam a lembrar de missões, a falar sobre a importância do Evangelho, falar sobre a volta de Cristo, como nós podemos falar isso e impactar para outras vidas, que não precisa ser difícil, é só testemunhar das coisas que Deus já fez de bom nas nossas vidas. Amém? Outra lição que a gente aprende, né, muito vendo a vida de João Batista, né? Eu não sei se muitos sabem, mas João Batista, além de ser primo, né, de Jesus, né, ele, né, quem lembra, né, da história, quem já leu, né, ou então eu vou lembrar aqui rapidinho, mas ele era filho de Isabel e de Zacarias. Já teve um milagre no nascimento dele, né? Jesus, né, foi concebido pelo poder do Espírito Santo de Deus. E Isabel, né, não podia ter filhos. E já teve um milagre ali na vinda de João Batista. Por quê? Porque ela não podia ter filhos e Deus concedeu a ela conceber João Batista, que anunciaria Cristo. E outra coisa que eu acho interessante na vida de João Batista, além do milagre dele já ter vindo, né? A vida dele já veio para anunciar a Cristo, mas já veio através de um milagre, né? O que eu acho interessante, que a gente também às vezes não para pensar, e tem muitos que nem lembram, né? Ele vivia no deserto. E a maioria das pessoas lembram da questão do deserto, né? Dele estar lá no deserto, comer gafanhotos, comer mel silvestre, mas ninguém se lembra muito bem que ele era de uma linhagem sacerdotal. Ele era de uma linhagem de Arão. E essa linhagem, ele poderia ser um sacerdote, ele poderia viver no templo, né? Mas ele abriu mão
de tudo isso, de um título, né? De uma descendência de sacerdotes, de viver confortavelmente, né? Em templo, né? Num templo. Ele abriu mão de tudo isso para ser humilde e ser separado e viver no deserto e se alimentar de gafanhotos e mel silvestre. E aí a gente aprende outra lição com João Batista. Primeiro, da humildade, né? A humildade, ele anunciava a Cristo. E mesmo tendo essa possibilidade de ter um sacerdócio, né? Ter uma linhagem de sacerdotes, ele abriu mão disso para se separar de tudo que poderia desviar ele do caminho de anunciar, do grande chamado dele, que era anunciar o Messias, anunciar a Cristo. E aí, amados, da mesma forma que João Batista se separou, a gente, nesses últimos dias, a gente está com essa responsabilidade de anunciar a volta. E muitas vezes, se a gente se deixa levar, e isso é para mim, para você, para todos nós, a gente se deixa levar por essas coisas da vida diária, por esses encantamentos que o mundo, né, nos atrai, né, pelos manjares, as melhores comidas, as melhores bebidas, toda esta fartura que o mundo dá. Se a gente se deixa atrair por essas coisas e não se separa, meu irmão e minha irmã, você pode ter certeza, não foi à toa que João Batista se separou para poder anunciar a Cristo. Ele se separou de tudo isso, até das vestimentas, do que ele comia até, porque foi uma separação total para anunciar Cristo. E aí Deus me fez lembrar. A gente precisa separar, às vezes até o que a gente come, precisa. Sabe por quê, irmãos? Quem fala do Evangelho, quem fala sobre pecado, as pessoas não querem ouvir sobre isso, as pessoas incomodam. E a partir do momento que a gente incomoda, Satanás às vezes fica furioso e tenta achar umas brechinhas na vida da gente. E eu vou dar um exemplo. Vamos dar exemplo que a gente comece a se alimentar mal, não bebe água, não come frutas, não come verduras. Vocês concordam que os nossos corpos vão estar muito mais suscetíveis a ficar doentes? E aí Satanás vem por essas brechinhas e fala, eu vou colocar uma seta de enfermidade para ele poder não anunciar, não falar da palavra de Deus, ficar doente. E a gente vê aí muito povo de Deus ficando doente às vezes porque não separa, às vezes até o que tem que comer. Pastora Valquíria, nossa, mas tão radical assim? Porque às vezes muitas doenças do que a gente é acometido é porque a gente come mal, a gente se alimenta mal, a gente bebe pouca água. Então a gente atrai. E aí é brecha para Satanás, para atingir as nossas vidas e a vida dos nossos entes queridos. Amados, se vestimenta, a gente não prega usos e costumes, né? Graças a Deus, né? Porque a gente sabe que muitas coisas de usos e costumes terminam afastando as pessoas, quando é tudo que é demais, né?
termina afastando às vezes as pessoas de Deus. Mas a gente tá falando de ordem e decência, né? Então, meus amados, Deus quer uma separação para o povo dele. Quer uma separação, sim. Deus, às vezes, me dá uns puxõezinhos de orelha bem sutis, bem leves, e fala assim, pastora Valquíria, isso aqui não é para você. Esta roupa mais justa não é para você. Esta saia mais curta não é para você. E por que não é? É para você não ser pedra de tropeço para outra vida. Para você não ser pedra de tropeço na vida do irmão, na vida de outras pessoas, né? Outras irmãs até, outras mulheres, pra gente não escandalizar, né? Então, até nisso, a gente tem que tomar cuidado. E eu confesso que isso é diário, viu, irmãos? Porque quando, às vezes sem querer, a gente não se atenta, às vezes nem por maldade nem nada, mas a gente tem que vigiar nesse quesito, e homens e mulheres, não é só mulher, não. E aí é ambos, né? Porque se a gente quer anunciar a volta de Cristo, anunciar um Deus tão maravilhoso, a gente tem que ter separação, né? Então, vamos vigiar, né? A palavra começa primeiro falando para mim, então, se eu sentir no coração de falar sobre isso, então é pra gente tomar cuidado com o que a gente se alimenta, com o que a gente. E se alimentar também, irmãos, é o que entra pelos nossos olhos, né? O que entra na nossa mente. Se você passa o dia ouvindo coisas que não agradam o Espírito Santo de Deus, você vendo coisas que não agradam o Espírito Santo de Deus, chega uma hora que o Espírito Santo de Deus vai ficar triste, vai ficar contristado, e aí é muito complicado. Ele vai nos avisando, mas tem hora que ele, como é um cavalheiro, às vezes ele se entristece. E aí, às vezes, a gente dá brecha para o inimigo também adentrar por música, adentrar por coisas que estamos vendo na internet que não agrada a Deus, enfim, consumindo coisas que não agradam a Deus, enfim. Então vamos ter separação para aqueles que vão e que estão aqui para anunciar a volta de Cristo, a igreja de Cristo. A terceira lição, ele falava com amor, mas ele falava amor porque amor ao pecador. Porque se ele não falasse, aquele pecador ia para o inferno sem possibilidade de arrependimento. Muitos não se arrependeram? Muitos não se arrependeram. A cabeça dele foi até para uma bandeja, né? Que foi o pedido. Mas ele anunciava o pecado. Ele falava, anunciava contra o pecado. Ele anunciava que as pessoas deviam se arrepender do pecado. E não tenha medo de falar com amor, mas fale, você está em pecado. Você na rua, olha, Jesus te ama, mas isso não agrada a Deus. Já teve amigos meus, amigo, né, homossexual que se converteu. Mas, quando ele vinha para mim, mas isso aqui está escrito na palavra de Deus que pode. Eu falava assim, não está escrito que pode. Está escrito que Jesus te ama. Ele te ama, você ser humano, ele te ama. Mas ele não ama o pecado que você pratica, ele não ama o pecado que eu pratico. Pode ser diferente do seu, mas ele não ama o pecado que eu pratico, não é só o seu. Os que eu cometo também. E por isso que eu peço perdão, eu me arrependo. E ele tem misericórdia da minha vida. E a mesma coisa tem que ser para você, a mesma coisa tem que ser para nós. Amém? Então, não deixe de falar. Se você vê alguém em pecado, seja ímpio, seja cristão, fale com amor. Ore pela pessoa. Em primeiro lugar, ore. Depois, fale, se sentir de falar, fale no amor, mas fale.
para a pessoa, não para os outros, tá bom? Não vou falar mal do irmãozinho ou da pessoa, não. Ore, fale para ela se arrepender. Amém? E o seu trabalho vai estar feito diante de Deus. Quarto, ele não deixava de anunciar a necessidade de arrependimento. Ele anunciou para o rei, mesmo sabendo que podia morrer, mesmo sabendo que aquilo poderia levá-lo à morte. Então, amados, a gente às vezes não tem que ficar com vergonha de que é cristão, com medo de que, o que vão falar de mim, o que vão falar no serviço, o que vão falar na faculdade, o que vão falar, meus amigos vão me abandonar. Muitos dos meus amigos me abandonaram, muitos. Eu vou falar que quase todos. Mas, amados, não tem problema. O importante é a gente saber que Cristo é conosco. Melhor agradar a Deus do que agradar ao homem. Amém? Quinto, anunciava a Cristo em humildade. E os holofotes estavam em Cristo. Ele falava de Cristo, mas o holofote era Cristo. Então, posso ser eloquente, posso ter muitos dons. A glória é de Deus. A glória é de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não nós. Amém? Sexto, o reino de Deus, reino unido. Ele anunciava Cristo, mas ele não competiu com Cristo. Mesmo os discípulos dele, algumas pessoas que seguiam a João Batista, mas você, olha, é você que eu quero seguir. Ele falou, não. É a Cristo, ele é o Messias. Então, meus amados, reino não pode ser dividido. Tudo que a gente for fazer para Deus tem que ser em união, no espírito de união. Isso é, sei lá, é algo que a irmãzinha X está fazendo. Glória a Deus, ajuda a irmãzinha em oração, ajuda ela no que precisar, mas temos que estar unidos e nunca competindo, porque o próprio João Batista anunciava Cristo com todos os dons que ele tinha, mas ele anunciava Cristo e era Cristo que tinha que ser pregado. E esses dias de hoje, se por aí você vê muitas igrejas pregando outras coisas, não importa, ore para que Deus mostre para essa igreja ou para esses líderes que eles precisam se arrepender. Mas, amados, a glória tem que ser Cristo, temos que orar, temos que estar unidos para o reino crescer. Amém? E o sétimo, deixe ser usado por Deus para anunciar a volta de Cristo. Amados, por que eu falo deixe Deus te usar, deixe Deus usar com os seus dons. Pense que Deus te deu dons. Se for para falar, você gosta de falar, então você vai ter mais facilidade, com certeza, no evangelismo. Se Deus te deu uma boa eloquência, um bom português, é para evangelizar, é para profetizar a palavra, é para falar com as pessoas. Eu sou mais tímido, mas eu não posso ver um cachorrinho na rua, eu não posso sofrendo, eu não posso ver um irmãozinho doente. É dom de misericórdia. Então, use esse dom para Deus, ore pelos irmãos, faça um grupinho na sua casa de oração, mas esteja trabalhando em prol da obra do Senhor. Pastora Valquíria, eu sou tímida. Tem o dom da misericórdia? Ajude a obra, ajude em oração, ajude outros irmãos, mas ajude que todos nós, a cada um de nós, anunciar a volta de Cristo. As pessoas estão sedentas, as pessoas precisam ouvir do evangelho. Tem muitas pessoas com problema de ansiedade, com problema de depressão, com problema de saúde. Amados, aproveite o celeiro,
Os campos estão fartos, os campos estão cheios, tá cheio de oportunidade de você falar de Deus por aí. Eu vou te falar, na academia, que eu acho que é um lugar mais difícil aos meus olhos, às vezes eu chego lá, uma pessoa tá doente, aí você pega, ora e prega a palavra. Ai, tem hora que uma pessoa tá ansiosa, você pega, eu fico atenta às conversas, pego, eu dou um conselho, pego, vou lá, oro também, falo de Jesus. Amados, tem oportunidade em todos os lugares. Anuncie, anuncie. Igual João Batista tinha essa missão, nós temos essa missão todos os dias da nossa vida, tá bom? E lembre-se, se a gente não anunciar o sangue dessa pessoa, que a gente deixa de anunciar para ela, que a gente tem a oportunidade e não faz, esse sangue pode ser requerido de nós no dia do juízo. Então, amados, anuncie. Se ela não ouvir, é problema dela, mas anuncie, anuncie com amor, fale, não deixe de falar e pregue o arrependimento dos pecados e pregue a volta de Cristo, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, vamos orar. Amado Deus, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, que os teus filhos possam, Senhor, ter ouvido essa palavra e adentrar os seus corações para eles colocarem em prática, começar por mim. Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada um, a família de cada um, Senhor, e no nome de Jesus, que possamos ter uma semana abençoada na tua presença, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus. A paz.